Vamos conversar um pouco sobre os rumos que estão tomando o culto de orixá dentro do Brasil? Vamos entender uma coisa: a maioria de nós veio do candomblé. E depois que fez a transição para o culto de Fá e também para o tradicional Yorubá, começaram a renegar esse culto. Isso é simplesmente ridículo. Porque se não fosse o candomblé, nós nunca teríamos ouvido sobre Ogum, sobre Oxóssi, sobre o Batalá, sobre Logum Edé, sobre Iemanjá. Foi a luta dos mais velhos que fez com que nós pudéssemos conhecer essa cultura tão rica que é a cultura de orixá. Quando você faz a transição do candomblé para o culto tradicional, não significa em momento algum que você tem mais orixá ou menos orixá que quem está no candomblé. Muito pelo contrário. São visões diferentes do culto do orixá. Falar mal do candomblé é como cuspir no prato que você comeu. Porque se você veio ao culto tradicional, foi justamente pela luta dos mais velhos em manter viva a origem do culto aqui no Brasil. E essa origem se chama candomblé. Se não fosse a luta desses mais velhos, nós não saberíamos nada sobre os orixás. A Umbanda não saberia nada sobre o orixá. O Batuque não saberia nada sobre o orixá. E tantas outras manifestações de cultura africana e afro-brasileira não saberiam nada sobre o orixá. Foi a luta do mais velho, que na época nem nome tinha essa religião, e sim apenas o culto, que manteve viva essa tradição. Se o candomblé tem seus erros e seus defeitos, ele tem que ser repensado por quem está no candomblé, e não por nós. Nós só temos uma outra realidade de culto. Apenas isso, uma realidade diferente. Continuando a nossa reflexão, temos que entender que o culto tradicional ele veio para agregar conhecimentos, e não para tomar o lugar de ninguém. Se os candomblecistas nos enxergam como rivais, isso é um problema deles. Nós temos apenas uma outra forma de cultuar o orixá. E é uma pena que dentro do candomblé e dentro de outras culturas nós sejamos mal vistos. E muitas vezes somos mal vistos por nossa própria culpa. Porque vamos tentar denegrir, vamos tentar intimidar essas pessoas dizendo que somente nós somos donos da verdade. Temos que entender que mesmo o culto tradicional iorubá aqui no Brasil é diáspora e terá que se adaptar e sofrerá mudanças dentro do culto devido às nossas leis, que são leis sociais diferentes das leis da Nigéria. Um outro ponto importante. Você que está aí e hoje é do culto tradicional e fala mal do candomblé, quando você estava no candomblé, você recebia o quê? Loucura? Quando você estava na Umbanda, você recebia o quê? Loucura? Então, invalidar o orixá do candomblé, invalidar o caboclo, invalidar o Exu e a pombogira, porque agora você está numa outra ramificação, é totalmente errado. Orixá não retira nada, orixá agrega. E esse culto que nasceu em solo brasileiro, por si só, tem a sua própria estrutura e a sua própria riqueza. Ah, mas os itãs são diferentes. São apenas visões diferentes de uma mesma coisa. Se não fosse bom, não teria tantos anos durado essa cultura no Brasil. Não teria beneficiado tantas pessoas, inclusive você mesmo, que é do culto tradicional. Teve que passar pelo candomblé para poder chegar até o culto. Temos que ter noção de que fomos feitos e muito bem feitos dentro do orixá. Eu, quando iniciei o Batalá no culto tradicional, o orixá que se manifestou foi o mesmo que vinha no candomblé. Portanto, eu fui bem feito. E isso não significa em momento nenhum que invalide a minha iniciação no candomblé ou a minha iniciação dentro do culto tradicional. Quando eu necessito e trabalho com meu Exu e minha pombogira, ou com o caboclo, ou seja, com qual entidade for, significa apenas que estou dando valor às raízes que eu tenho. Se as pessoas vão aceitar ou não, a história é outra. Isso não é um problema meu, é um problema delas. O que precisamos entender é que dentro do culto ao orixá existem diversas manifestações diferentes e todas devem ser respeitadas. O batuque tem que ser respeitado,
tambor de mina tem que ser respeitado. O candomblé tem que ser respeitado. O candomblé de caboclo tem que ser respeitado. O terecó tem que ser respeitado. E todas as outras manifestações de cultura afro-brasileira e indígena também que existem no Brasil. É muito feio a gente ver pessoas do culto tradicional agora desprezarem aquilo que aprenderam uma vida inteira, aquilo que cultuaram uma vida inteira, porque entraram para o culto tradicional. Não caia nesse erro. Ifá e orixá tradicional não tiram nada, eles agregam. Se você veio da Umbanda e resolveu fazer Ifá, resolveu fazer um Ixefá ou um Itefá, saiba que o seu caboclo, seu preto velho, seu Exu e sua pombagira continuarão lá. Eles se afastarão por um período para que você se adapte a novas energias e depois retornarão, normalmente como sempre foi. Se você é do batuque, respeite o seu batuque. Você é da quimbanda, respeite a sua quimbanda. Não é porque você iniciou uma nova tradição que você tem que esquecer de tudo que você já passou. Entender e respeitar a tradição dos mais velhos é de suma importância. Se você compreendeu isso, você vai começar a compreender também que o culto ao orixá, o culto tradicional, é apenas uma forma diferente de se cultuar o orixá. O candomblé é lindo e tem as suas verdades, o batuque é lindo e tem as suas verdades, assim como o culto tradicional iorubá tem as suas verdades. E deixando claro, culto tradicional iorubá é apenas um termo para poder diferenciar o culto nigeriano do culto brasileiro. Nada além disso. Uma pessoa que fala mal disso, ela não conseguiu compreender que a Umbanda tem esse nome para diferenciá-la do candomblé. O batuque tem esse nome para diferenciá-lo do candomblé. E por que o culto tradicional nigeriano não pode ter um nome próprio? Ixexalabá, culto a orixá, culto tradicional iorubá. Teria que ter qual nome, então? Ah, mas para mim o meu Ixexalabá é o candomblé. Parabéns, isso é para você. Só que para o público em geral leigo, tem que haver um nome diferente para que haja uma distinção de um do outro. Porque o culto é o mesmo, são os orixás, porém de formas diferentes, visões diferentes do culto ao orixá. É importante que começamos a entender que deveríamos nos unir como irmãos. Estamos num país que é grandemente, fortemente influenciado por uma cultura cristã, principalmente neopentecostal, que não quer que sobrevivamos. E que essas discussões que fazem com que nós sejamos cada vez mais díspares um do outro interessam também a eles, porque eles poderão nos sufocar no futuro e fazer com que nossa tradição deixe de existir, justamente por uma burrice das pessoas que não querem entender que a união seria o caminho, e não a confusão, a briga e dizer que o seu culto é melhor que o outro, porque invalidar o culto do outro também fala mais mal do seu caráter do que do culto propriamente dito. E deixando claro, orixá é orixá aqui na Nigéria, no Rio Grande do Sul, do Nordeste, em qualquer local. Não importa a denominação que você usa para o seu culto. Quando eu fiz Oxalá no candomblé, eu me dei muito bem e fui muito feliz. Quando eu fiz Ifá, Ifá confirmou que eu era filho de Obatalá. Portanto, o Ifá confirmou a iniciação que eu já tinha. Quando eu, por motivos próprios, resolvi fazer novamente a iniciação em Obatalá dentro do culto tradicional, o orixá que se manifestou em mim foi o mesmo do candomblé, ou seja, eu fui muito bem feito e não deixou nada para trás. Então é importante que possamos entender isso. Você cultuar a sua ancestralidade dentro do culto tradicional, dentro do candomblé, é importante que você também veja que essa ancestralidade que você teve ou tinha ou continuará tendo, ela é importante na sua vida. Seu caboclo, seu preto velho, seu boiadeiro, é importante na sua vida. E você não deve deixar eles de lado. Não caia na loucura de, como dizem alguns babalaôs, jogar fora seu caboclo, seu exu, sua pombogira. Não. Mantenham. Ifá agrega. Ifá não tira nada de ninguém. Mais importante ainda, como eu disse,
Vamos parar com essa briga tola entre Umbanda, Candomblé, culto tradicional, batuque. Vamos nos unir, porque temos uma bancada evangélica que não nos quer cultuando os nossos orixás, não nos quer cultuando as nossas divindades. O tempo que vocês estão brigando aí, justamente por causa disso, por causa de diferenças de culto, eles estão criando leis para reprimir a nossa religiosidade. Aqui em casa, quando uma pessoa chega, seja ela da Umbanda, do Candomblé, do Batuca, de qualquer outra religião, eu jamais invalido as suas iniciações e as suas crenças. Ela somente vai aprender uma forma diferente de cultuar o orixá, que é o culto tradicional. Ela fará seus ebós, fará seus buris, fará suas cerimônias e continuará com os seus cultos paralelos, o seu culto de caboclo, o seu culto de preto velho, o seu culto de Exu e Pombogira, seu culto de orixás dentro da sua ramificação, se ela assim quiser. Ninguém é obrigado a trabalhar apenas dentro do culto tradicional. Aprender que o culto é amplo e que ele é importante para todos é de suma importância. Então, vamos a uma reflexão. Enquanto estamos fazendo lives e lives para criticar o culto tradicional, ou para criticar o candomblé, ou para criticar a Umbanda, vamos nos unir e trazer dessa união a força para que possamos combater nossos verdadeiros inimigos, que são aqueles que não querem mais que nós cultuemos as nossas divindades.